diz que 17% das pessoas que dizem crer em Deus, né, não é nem cristãos em si, mas 17% das pessoas que dizem crer em Deus oram de fato, têm uma vida de oração, se relacionam com Deus através da oração. Vocês já pensaram se essa pesquisa fosse feita entre os casais brasileiros, por exemplo, e desse que apenas 17% dos casais brasileiros conversam de forma regular com o seu cônjuge? Isso seria uma coisa muito triste, não é? Então, diante disso, pode ser que nós estamos vivendo uma espécie de ateísmo cristão. O que é isso? O que é ateísmo cristão? Nós dizemos que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse, não é? Nós dizemos que cremos em Deus, mas eu não paro para ouvi-lo, eu não paro para falar com Ele, eu não paro para orar, eu não paro para conhecê-lo melhor, mas eu creio em Deus. Isso é um tipo de ateísmo cristão. E isso é muito grave, meus irmãos. Como ignorar aquele que nos criou? Não somente aquele que nos criou, mas como ignorar diariamente aquele que entregou o seu próprio filho para morrer pelos nossos próprios pecados. Então, diante disso e olhando para essa passagem, esse ensinamento de Jesus sobre oração no dia de hoje, nessa noite, aliás, nós devemos sim prestar muita atenção sobre o que Jesus tem a nos ensinar, a nos dizer a respeito de termos uma vida de oração, como entender e como crescer, como amadurecer em uma vida de oração. Então o texto começa em uma situação que Jesus está orando. Te chama a atenção o fato de Jesus orar? Te chama? Você pode dizer sim, me chama, ou não, não me chama. Porque, afinal de contas, eu não poderia esperar uma coisa diferente de Jesus, não é? Mas quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o prometido em todo o Novo Testamento, o Filho unigênito de Deus, aquele que é um com o Pai, é a segunda pessoa da Trindade. A gente olha para tudo isso e diz, mas por que Jesus orava? Porque ele sabia da sua necessidade de sempre se manter em um relacionamento constante com o Pai. E, meus irmãos, se Jesus que é perfeito, se Jesus que não tinha pecado nenhum, se Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, sempre teve um relacionamento perfeito dentro da Trindade desde toda a eternidade, se Jesus que era esse tal e que é esse tal, ele orava e ele via essa necessidade de orar. Quem somos nós para levar uma vida de oração desleixada? Quanto mais nós, então, pecadores, falhos, limitados, cheios de fraquezas, deveríamos encontrar constantemente, diariamente, na oração, o nosso lugar principal de nos encontrarmos com Deus. Não é verdade? E o texto de hoje, meus irmãos, é motivador para a gente nesse sentido. Por que ele é motivador? Porque ele nos apresenta um Deus que se deleita, um Deus que tem prazer em ouvir os seus filhos. E não somente ouvir os seus filhos, mas nos apresenta um Deus que se deleita em ouvir e atender os seus filhos. E responder os seus filhos. Então aqui nós encontramos aquilo que é conhecido como a oração do Pai Nosso. Quem já ouviu falar? Né? Ou quem nunca ouviu falar da oração do Pai Nosso? É a oração, talvez, mais conhecida de toda a Escritura. E é interessante que se nós olharmos lá para Mateus, na parte do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, logo no início, ali no capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus realizando essa mesma oração. Só que lá em Mateus é uma oração parecida, semelhante, só que com algumas diferenças da oração que Lucas traz aqui para a gente, né? Da oração do Pai Nosso que Lucas traz aqui. Sabe o que isso nos mostra? Porque nós não encontramos a mesma oração de Mateus em Lucas. Sabe o que isso nos mostra, meus irmãos? Nos mostra
que o mais importante na visão dos autores bíblicos não é a preocupação deles para que a gente leia e decore todas as palavras e a gente fale todas as palavras decoradas. Mas e se eu fizer isso, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Mas o mais importante do que decorar a oração do Pai Nosso é nós entendermos a profundidade e as implicações dela para a nossa vida. É entendermos os temas que Jesus quis passar aqui para a vida dos seus discípulos. Então, no verso 2, a primeira coisa que nos chama a atenção, quando Jesus diz assim: quando vocês orarem, digam, Pai. Pai. Qual é a palavra que Jesus utiliza aqui para Pai? A palavra? Nós sabemos muito bem. Ele utiliza a palavra em aramaico, Abba, que é uma forma carinhosa de se dirigir a Deus como Pai. Ele está dizendo, meu Pai querido. Né? É uma forma assim, bem carinhosa. Então, algumas coisas nós podemos aprender já dessa oração, simplesmente pelo fato de Jesus se dirigir a Deus como Abba, como Pai querido, como o nosso Pai. Primeiro, Pai tem um significado do quê, geralmente? De proximidade, de intimidade, de cuidado, de bondade, de proteção, não é? De provedor. E eu sei que talvez essas coisas não são significativas para todo mundo, né? No que diz respeito à palavra Pai. Eu sei que tem algumas pessoas que quando a gente diz a palavra Pai, talvez dê até um arrepio na espinha, um arrepio na alma, não é? Mas, geralmente, quando a gente trata da questão Pai, é dessas coisas que a gente se lembra, a gente pensa em alguém que está ali para guardar, que é próximo, que está ali para proteger, que está ali de forma bondosa, se preocupando com os seus filhos, se preocupando em nutrir os seus filhos. Então, quando nós vamos nos aproximar de Deus, segundo o Abba, segundo o Pai, nós não temos que nos aproximar de Deus como muita gente tem uma visão, como se Deus fosse um velhinho, carrancudo, né? Com a barba branca, um vestidão longo, sentado lá no céu, só esperando assim, com a testa franzindo, né? Só esperando uma primeira oportunidade para nos castigar. Não é esse Deus que as Escrituras nos apresentam, mas é esse Pai bondoso, é esse Pai amoroso, é o Abba, é o Pai querido que está sempre pronto para guardar e proteger e nutrir os seus filhos. Então, se você está em Cristo, você se chega a Deus como o seu filho chega até você. Como que os filhos geralmente chegam para um pai? Com liberdade, com coragem. Ele chega até o pai porque para pedir algo, porque ele sabe que o pai, acima de todas as coisas, por mais que esse filho tenha aprontado, ele sabe que acima de todas as coisas, ele sabe que a presença do pai se faz na vida dele, principalmente porque o pai quer o bem dele. Porque ele está ali para prover, para nutrir, para proteger aquele filho. Ou seja, o que os nossos filhos esperam da gente? Qual é a principal expectativa dos filhos com relação ao pai? A bondade, não é? O meu pai, ele quer o bem para mim. O meu pai, ele quer o melhor para mim. Ou seja, como que nós temos que nos achegar a Deus? Com esse tipo de visão. Do Deus que quer o melhor para os nossos filhos. E, após isso, ele diz, santificado seja o teu nome. Pai, né? Santificado seja o teu nome. Qual é a ideia dessa expressão aqui? Jesus está dizendo, Pai, deixa claro, não é? Santificado, o que é algo santo? É algo que é totalmente separado. No caso de Deus, como Isaías diz, ele é santo, santo, santo. O hebraico, quando repete um atributo de Deus 3 vezes, quer dizer sobre algo que é infinito no ser de Deus,
que é pleno, eterno, ou seja, ele é totalmente santo, ele é totalmente exaltado, ele é totalmente separado, ele é singular, não existe nada como Deus. Ele criou todas as coisas, mas ele é separado de toda a criação. Tudo possui a ele é majestoso, ninguém é como o Senhor. E Jesus está pedindo que essa característica do Senhor seja conhecido pelos seus discípulos. Então ele diz: venha o teu reino. Quem é Deus? É aquele que criou tudo e controla tudo. É aquele que tem o domínio sobre toda a criação. Então Jesus está orando: manifeste em toda a terra a tua majestade, a tua grandeza, o teu poder, o teu amor, a grandeza da tua justiça. Revela quem o Senhor é, dono de todo o universo e de tudo o que nele há. Quando Jesus ora dessa forma: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando nós olhamos para esses atributos de um Deus que é exaltado acima de tudo, de um Deus que domina todas as coisas, e que mesmo assim olhou para mim e para você na nossa pequenez, nos nossos pecados, nas nossas limitações, e nos escolheu para estar em Cristo Jesus, o que isso deveria fazer com os nossos corações, meus irmãos? Deveria fazer o quê? Nos encher de alegria, nos encher de reverência, nos levar de joelhos gratos por aquilo que um Deus tão exaltado fez por pecadores tão pequenos como a gente. E desejar essas coisas ardentemente também. Olha só, nós vivemos em um período da história que os teólogos chamam de já e ainda não. Ou seja, quando Jesus veio a esse mundo, o que ele fez? Ele inaugurou o reino de Deus. E sempre que o rei está presente, o reino está ali. Então, Jesus inaugurou o reino de Deus, mas ainda não estabeleceu o reino de Deus de forma plena. Aonde que nós enxergamos o reino de Deus? Aonde que nós enxergamos manifestações do reino de Deus? Na igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus. E aqui existem pessoas que, quando saírem daqui, levam o reino de Deus consigo mesmas, na forma de viver, pelos seus valores, pelos seus princípios, pelas suas virtudes. Pessoas que, por estarem em Cristo, serem transformadas por Cristo, pela graça em Cristo Jesus, passam a viver não mais com suas próprias verdades, mas com a verdade do reino de Deus. Então, o reino já veio, mas muitos ainda teimam em questionar a autoridade do rei. O reino já veio, mas a justiça não reina de forma plena. Ainda nós vemos o mal prevalecendo, mas nós vemos sinais do reino através dos filhos de Deus. Nós vemos sinal do reino através das pessoas que vivem segundo a justiça do reino de Deus. Por isso que Jesus nos ensina a orar assim, desejosos de que a santidade de Deus seja conhecido, de que o reino de Deus seja feito na terra assim como ele já é nos céus, se nós formos lá para Mateus 6, não é? E para que esse reino ele seja estabelecido de uma vez por todas. Quando que ele vai ser estabelecido de uma vez por todas? Vai ser pleno, vai ser totalmente visível e palatável para a gente. Quando? Palatável e palpável. Na volta de Cristo, o reino vai ser totalmente estabelecido aqui. Por isso nós precisamos orar: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, depois dessa introdução, Jesus passa para algumas petições. Nós vamos ver que as primeiras petições são material e a segunda é espiritual. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um aspecto muito importante dessa oração. Muito importante dessa oração. Qual é esse aspecto? Essa oração, ela é feita totalmente na primeira pessoa do plural. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Como que essa oração, ela se encaminha? Diz que o pão nosso, não é o meu pão, mas é o pão nosso de cada dia, dá-nos, né? Diariamente.
perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. A oração do Pai Nosso, ela pode ser feita em particular? Pode, mas ela não é uma oração particular. A oração do Pai Nosso, ela faz sentido na comunidade, porque ela é fruto de uma comunidade que entende que é um corpo, e que uns estão intimamente ligados com os outros por causa do sangue de Jesus que te inseriu nessa comunidade, que te inseriu nessa grande família da qual nós fazemos parte, que se chama igreja. Então, quando você entende que você foi comprado por esse sangue, que você foi unido a essa comunidade, você não deve mais apenas se preocupar com o seu bem material, com o seu bem espiritual, mas também naquilo que diz respeito aos seus irmãos.
Ou pior, chega ali na porta, né? Tá todo mundo ali e a porta tá aqui, chega ali, vizinho, pode me ajudar? Preciso de pão. Eu preciso de 3 pães, porque um amigo meu chegou agora e eu não tenho nada em casa para dar para ele. E esse vizinho levanta? Não, né? Ele não levanta. Ele não vai atender o seu amigo. Mas olha o que Jesus diz em seguida no verso 8. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. E não vai dar só o pão, vai dar tudo do que tem necessidade, né? Então olha só, às vezes, meus irmãos, nós olhamos para esse texto aqui, para esses versículos, e a gente acha que Jesus está fazendo aqui uma comparação de semelhança entre o vizinho que se recusou a dar, mas que se fosse incomodado daria, e Deus. Ou seja, a gente acha que Jesus está fazendo uma comparação entre o vizinho que foi incomodado e Deus. E aí então a gente diz o seguinte, olha, Deus é como esse vizinho aí. Ele não vai te dar não, mas se você ficar batendo, ele vai dar. Uma hora ele vai te escutar. Né? Olha, Deus ele é como esse vizinho aí, ele não vai te dar por ser seu amigo. Mas se você ficar incomodando, pode ser que ele te dê. Mas é isso que o texto está falando? Não. A comparação por semelhança aqui, meus irmãos, não é entre o vizinho e Deus. É entre o hospedeiro, que está hospedando o viajante, e nós. Então, assim como esse amigo teve coragem de ir pedir, nós podemos ter a mesma coragem de nos achegar até Deus para pedir para Ele. Então, já entre o amigo que se negou e Deus, não é uma comparação que nós temos aqui. Aí nós temos uma diferenciação. O que nós temos aqui é um contraste. Pois Deus vai nos dar, não apenas por ser o nosso amigo, mas quem é Deus? Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Nosso Pai íntimo, bondoso. É o Pai que quer o bem dos seus filhos. Ou seja, Ele não vai nos dar porque nós estamos incomodando Ele. Ele vai nos dar por quê? Porque Ele é nosso Pai. Porque Ele é muito mais do que o nosso vizinho, muito mais do que o nosso amigo. Ele vai nos dar porque Ele é nosso Pai, não porque a gente incomodou Ele. Ele vai nos dar porque, sendo nosso Pai, Ele se alegra em fazer o bem para os seus filhos, como nós vamos ver na continuação. Então perceba que Ele vai nos ensinar, sim, que nós devemos orar, devemos persistir em oração, mas que Deus nos dá com alegria. Olha o verso 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então, primeiro, peçam e lhes será dado. Aqui está na voz passiva, não é ação nossa. A gente pede, quem dá é Deus. Busquem, agora nós temos uma voz ativa aqui. E vocês encontrarão. Mas, de novo, uma voz passiva. Batam, e quem abre a porta? É Deus. O que Jesus está ensinando? Meus irmãos, Deus está ensinando que é Deus quem faz por nós. E é Ele que se alegra em fazer pelos seus filhos. E no verso 10, ainda ele diz, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou seja, nós temos um Deus que é nosso Pai. E como nosso Pai, Ele se alegra em ouvir as nossas orações. Como nosso Pai, Ele se alegra, Ele tem prazer em que a gente procure Ele nas nossas necessidades. Ou algum pai aqui, quando sabe que pode fazer o bem para o filho, se sente chateado. Por exemplo, que coisa, eu posso comprar uma blusa de frio para o meu filho? Que coisa ruim. Que coisa, eu posso comprar um tênis para o meu filho? Eu vou ter que levar o meu filho no parquinho se divertir um pouco. Os pais reagem dessa forma quando podem fazer o bem para o filho? Os pais se alegram quando podem fazer o bem para os seus filhos.
Os pais sentem prazer quando podem satisfazer as necessidades, irmãos, necessidades, não desejos, tá? Quando podem satisfazer as necessidades dos seus filhos. Então a gente se alegra, e quanto mais Deus, que é perfeito, não vai se alegrar muito mais do que nós? Então, no verso 11 e 12, aí ele diz assim ainda: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Quem aqui faz uma loucura dessa? De toda a criação agora, porque ele é o Filho unigênito de Deus, perfeito, sem pecado. Ele olha para a humanidade agora, para a gente totalmente caído, corrompido pelo pecado, e diz: olha, se vocês que são mal, têm essa natureza pecaminosa, sabem dar boas coisas ao pai de vocês, aos filhos de vocês, né? Quando o filho pede peixe, não dá cobra, né? Nem quando pede um ovo, não dá um escorpião, quanto mais o Pai Celestial. Mas a gente precisa pensar em algo mais. Porque quando nós olhamos lá para o Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 6, vai parecer, irmãos, às vezes, que tem coisas que chegam para a gente que parece pedra, que parece escorpião, não é? Que parece... O que mais que é aqui no texto? Esqueci. Cobra, obrigado, não é? Às vezes parece que é cobra, que é pedra, que é escorpião que Deus está dando, né, para a gente, porque muitas vezes são coisas difíceis, porque muitas vezes são coisas que não são nada agradáveis, mas nós somos filhos de Deus. Se você está em Cristo Jesus, você é filho de Deus. E se você está em Cristo e é filho de Deus, então nós podemos nos certificar de que se Deus permitiu na nossa vida, é porque é peixe, é porque é ovo. E porque, irmãos, Jesus está ensinando que a oração não é meramente um meio da gente se achegar a Deus para obter coisas de Deus, mas é principalmente um meio da gente se
a chegar a Deus para obtermos mais do próprio Deus. E principalmente isso. Porque quem é o Espírito Santo de Deus? É como o próprio Deus. Mas olha, tem uma observação importante para a gente aqui. Porque essa oração não é para descrente. A oração do Pai Nosso é para discípulos. É para crente. Não faz sentido para quem não crê. Não faz sentido para quem não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É uma oração para discípulos. Porque o discípulo já possui o Espírito Santo. Então, quando nós pedimos mais de Deus, nós estamos pedindo: Senhor, me encha do Teu Espírito. Eu já tenho, mas me encha do Teu Espírito. Senhor, eu já tenho, mas que eu seja pleno do Teu Espírito. Que eu viva a partir com o Teu Espírito Santo e a partir do Teu Espírito. Que não seja eu me movendo, mas o Teu Espírito se movendo a partir de mim. Então, quando nós oramos, irmãos, não estamos apenas buscando receber as coisas que Deus pode nos dar, mas estamos buscando o próprio Deus. E o melhor de tudo, Ele é o maior interessado nisso. Ele promete que Ele nos dá, e Ele dá com a alegria. Porque é prazer dEle se relacionar com seus filhos. É prazer dEle se dar, se derramar sobre os seus filhos, encher a vida da presença dEle com seu amor sobre a vida dos seus filhos. Sabe, quando Deus nos cria, Ele não nos cria porque nós estávamos sozinhos, ou porque Ele estava sozinho. Perdão. Ele nos cria, não porque Ele estava sozinho, porque Deus é um Deus o quê? Deus é um Deus triuno, né? É um Deus que é a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus que viveu um perfeito amor desde a eternidade, uma forma perfeita de relacionamento desde a eternidade, aonde o Pai derrama amor sobre o Filho e Espírito, o Filho derrama o amor sobre Pai e Espírito, o Espírito derrama o amor sobre Pai e Filho. Muitos teólogos têm um nome muito legal para isso, que é a dança da Trindade. E quando nós entramos nesse relacionamento, nessa comunhão profunda e íntima com o Deus Trino, o Deus Trino, Ele se derrama sobre nós. E nós fazemos parte dessa dança. Ele se derrama a sua presença, Ele derrama o seu amor sobre nós. Então, muitas vezes, irmãos, infelizmente, mesmo sabendo de toda essa realidade tão bela da qual nós fazemos parte como filhos de Deus, nós vivêssemos como se nós não precisássemos disso. Como se essa dança da Trindade não é algo necessário nas nossas vidas. E nós desprezamos esse relacionamento que Deus nos oferece. Vivemos como se Deus não existisse, como se nós fôssemos autônomos, como se soubéssemos de tudo, sendo autossuficiente. Eu posso me cuidar, eu posso fazer as minhas escolhas, eu posso armazenar os meus bens materiais, os meus bens financeiros. E aí então nós nos encontramos em fases de esgotamento, de tristezas profundas, abatimentos, desânimos, ansiedades, porque nós nos esquecemos de participar da dança da Trindade, de buscar esse relacionamento pleno com Deus Trino. Então o chamado de Deus para nós aqui é para que a gente perceba que nós precisamos desse relacionamento íntimo com o Deus Trino, que está pronto para derramar do seu Espírito Santo sobre a vida de todos os seus filhos. E o melhor de tudo, como eu disse antes, Ele é o maior interessado em tudo isso. Isso aqui tem uma implicação muito profunda para as nossas vidas. O texto fala: quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem o pedir. Como que a gente mede isso? Como que a gente mede se uma pessoa ela é realmente cheia do Espírito Santo de Deus? Não é pelos dons, mas é pelo fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, Paulo diz: o fruto do Espírito é amor. Aqui não é uma lista exaustiva, tá, irmãos? O Novo Testamento apresenta muitos outros frutos que fazem parte
possível a gente viver isso de forma plena? Não. Não é. Mas a gente tem que buscar, tá? A gente tem que buscar. Peçam o Espírito, né? E ele será dado a vocês. A gente precisa buscar. Mas a gente não consegue viver isso aqui. Nós somos incapazes de viver isso aqui de forma plena. Porque é fruto do Espírito e somente Ele pode gerar isso nas nossas vidas. Ou seja, se é fruto do Espírito, depois Paulo vai falar da obra da carne, né? Ele traz uma lista lá, prostituição, imoralidade, mentira, né? Mais um monte de coisa. Obra da carne é nossa. A gente não precisa fazer esforço para produzir, não. É só deixar a nossa natureza tomar conta. É só deixar o nosso coração ser o guia da nossa existência. Aí as obras da carne, elas são produzidas. Mas aqui nós temos o fruto do Espírito. E quem produz o fruto é o Espírito. E qual é o nosso papel na produção do fruto? Pedir. Bater. Procurar. Para que o fruto seja gerado em nós. Mas se temos essa promessa, por que não buscamos, por que não batemos, por que não pedimos? Porque estamos ocupados, distraídos, com questões muito menores do que essas. Nós não estamos preocupados com o reino de Deus, irmãos. Fala sério. Estou falando por mim, muitas vezes. Estou preocupado com o meu reino. Com o meu bem-estar pessoal. Com o meu conforto. Com o meu nome. Estou preocupado com o meu reino pessoal. E a gente age assim. Distraído com essas coisas. E infelizmente nós estamos focados em coisas pequenas demais e coisas que são passageiras. Mas se nós buscarmos o Espírito, se buscarmos o fruto do Espírito, nós vamos viver não mais por essas coisas terrenas, passageiras, efêmeras, mas por coisas eternas que dizem respeito ao reino de Deus e não ao nosso. Mas quem pode fazer isso em nós? Somente o Espírito Santo de Deus. E agora 5 aplicações para a gente terminar de forma breve. Primeira aplicação. A oração deve ser uma resposta prática de um coração maravilhado com a bondade de Deus, porque Ele é nosso Pai. Deve ser a resposta de um coração maravilhado com a singularidade de Deus, porque Ele é um Deus totalmente santo. E com a grandeza de Deus, como diz aqui, vem o teu reino, manifeste o seu domínio. Ou seja, uma oração sadia, uma oração correta, meus irmãos. É um transbordar de um coração que está repleto dessas verdades. De um coração que está se deliciando em quem Deus é. Em Deus como nosso Pai, como santo, como tendo todo domínio. E à luz de tudo isso, o nosso coração então transborda em oração dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aquele que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então um coração que reconhece todas essas coisas ora em transbordamento por conhecer quem Deus é, o Pai que Ele é para nós. A oração é uma resposta ao caráter de Deus, à majestade de Deus, ao que Ele fez por nós através do seu Filho na cruz do Calvário. Quando a gente se maravilha com essas coisas, a oração é uma resposta, é um transbordar desse maravilhar-se. Segundo, talvez a sua ansiedade seja fruto de uma vida que pensa construir seu próprio reino, ao invés de buscar o reino de Deus e depender desse rei para o seu pão diário. Meus irmãos, muito da nossa idolatria, muito da nossa ansiedade, é devido à nossa idolatria. Porque nós passamos a maior parte do tempo tentando edificar o nosso reino e nos esquecemos do rei, que prometeu nos dar diariamente aquilo que nós necessitamos.
Romanos 8,32 tem uma verdade que deveria nos fazer descansar das nossas ansiedades, que diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Talvez nós estamos pensando muito pouco acerca dessa verdade das Escrituras, porque se nós pensássemos de fato, nós descansaríamos o nosso coração, nós venceríamos as nossas inquietações, as nossas ansiedades, pensando que, horas, se Deus deu seu próprio filho para morrer no meu lugar, Ele não vai me dar tudo aquilo que eu necessito de forma graciosa? Não é isso que Jesus fala lá no Sermão do Monte? Ora, se Deus, o Pai de vocês, cuida dos lírios do campo, que não tecem, não fiam, não costuram, e nem Salomão, em toda a sua própria glória, se vestiu como um desses. Se Deus cuida assim dos pardais que voam nos céus, que não plantam, não colhem, eles simplesmente voam e comem, será que o Pai de vocês não vai cuidar de vocês? Não é? Ele diz: homens de pequena fé. Terceiro, você é ciente da sua necessidade de perdão? E o quanto que isso fica claro na sua disposição de perdoar os que te ofendem? Como que você se descobre se você é uma pessoa que precisa de perdão ou não? É só olhar para isso, ver a maneira como você lida com quem te ofende. Se o fato de alguém te ofender, você achar que é imperdoável, que é inadmissível, é porque talvez ainda você não entendeu quem você é e aquilo que Cristo fez por você. Pode ser que ainda você está vivendo um tipo de vida tentando conquistar o favor de Deus, que você precisa fazer por merecer, para que Deus olhe para você e fale: nossa, que cara gente boa, eu preciso dele no meu time. Charles Spurgeon, pregando sobre o Pai Nosso, ele diz assim, bem interessante isso aqui: se você não estiver disposto a perdoar todos os que te ofendem, ao ler o Pai Nosso, você estará recitando a sua própria sentença de morte. Então perceba, o Pai Nosso diz: perdoa os nossos pecados, pois perdoamos todos os que nos devem. Ou em Mateus: perdoa as nossas ofensas, pois estamos perdoando todos aqueles que nos têm ofendido. Quarto, precisamos orar, irmãos, com a coragem do hospedeiro, com a expectativa e confiança de que vai receber os 3 pães. Então lembre-se disso. Quando você orar a Deus, você não está falando com um vizinho seu, mas é o teu Pai amoroso, é o teu Pai perfeito. Então ore com expectativa, ore com confiança. Porque às vezes a gente vai orar e a gente vai sem expectativa e confiança nenhuma, não é? A gente lembra daquelas passagens que falam assim: a Bíblia diz que eu preciso pôr diante de Deus todas as minhas necessidades, né? Que eu preciso fazer conhecido diante de Deus todas as minhas petições. Então eu vou orar. A gente vai sem coragem nenhuma, sem ânimo nenhum, sem expectativa alguma. Mas Jesus nos ensina a orar com coragem, irmãos, com expectativa, porque nós estamos orando ao nosso Pai bondoso, um Pai amoroso que cuida dos seus. Talvez a resposta não seja aquela que você considere a melhor resposta. Talvez a resposta não seja aquela que você estava esperando, mas Ele vai responder. E a resposta dele, com certeza, vai ser a melhor resposta. Então, ore com coragem, expectativa, crendo em quê? No caráter de Deus. Porque Ele é um Pai bondoso e amoroso, que cuida de cada um de nós. Quinto e último ponto: busquem a Deus para receberem mais de Deus e não necessariamente das coisas de Deus. Vocês já pararam para pensar quanto das nossas orações que não estão focadas em Deus, mas nas nossas petições?
Quanto das nossas orações que estão focadas nas coisas que nós queremos de Deus? Se nós fôssemos pôr em um nível percentual, acho que seria bem maior do que das nossas orações focadas apenas no ser de Deus, não é verdade? Sabe aquela oração que talvez a gente fez lá no início da nossa conversão? Acho que no início da conversão eu só sabia orar: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Senhor, me dê do Teu Espírito, me dê do Teu poder. Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero ter uma intimidade mais profunda contigo. E as nossas orações, elas se transformam com o decorrer do tempo. Irmãos, nós precisamos orar assim. Não que nós não possamos fazer conhecidas todas as nossas petições diante de Deus. É claro que a gente pode, a palavra de Deus nos motiva a isso. Mas acima disso, nós precisamos orar: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero ter uma intimidade mais profunda com o Senhor. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu não quero apenas fazer a oração do café da manhã, do almoço, da janta. Eu quero ser realmente grato, como um filho que enxerga o caráter do Senhor, aquilo que o Senhor fez por mim. Então eu me transbordo em oração, de forma verdadeira, sincera. Meus irmãos, qual foi a última vez que você orou nesse sentido, simplesmente porque você quer mais de Deus? Só isso. Só isso. Concluindo, eu quero lembrar de um texto. Alan, acha aí para nós, Mateus 6, a partir do verso 9, nós vamos ler do verso 9 ao verso 13 depois junto. Mas eu quero concluir com esse texto de Hebreus. Hebreus 4, 14 a 16. Um texto bem conhecido da gente, que diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, olha o verso 16: aproximemo-nos, nos achegamos a Ele, diante do trono da graça. Como? Com timidez? Com desconfiança? Não. Mas ele diz: aproximemo-nos, nos achegamos ao trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça e ajuda em momento oportuno, em momento necessário. Por que nós podemos adentrar ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos? Por quê, meus irmãos? Porque o nosso sumo sacerdote está lá. Porque Jesus Cristo conquistou esse lugar para nós lá. E nós, por meio do sangue de Cristo, na nova aliança, podemos, por meio da oração, entrar no santo lugar, diante do trono de Deus, com confiança, com grande expectativa, porque nós estamos diante do nosso Deus, que é Pai, amoroso, bondoso, que cuida dos seus filhos, não conforme a nossa expectativa, que é falha, mas conforme a bondade dEle, que é totalmente santa, totalmente justa e totalmente perfeita. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Eu gostaria que a gente fechasse aí agora, dessemos as mãos, nas fileiras mesmo assim. Se alguém vai ficar de fora, vai para o banco de trás, pode fechar o corredor. E eu quero que a gente, com entendimento agora, faça isso. Vamos ler o Pai Nosso em voz alta? Pode ser? Você coloca lá para nós, Alan. Mateus 6, 9. Do 9 ao 13. Vamos lá? Vamos ler juntos? Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Faz sentido comunitariamente isso? Faz sentido, não é? Ainda de mãos dadas, vamos orar em gratidão ao nosso Deus? Ore agradecendo pela vida do seu irmão, ore agradecendo para que o reino de Deus seja visto através da nossa igreja, através das nossas vidas. Ore para que tanto você quanto o seu irmão busquem mais de Deus de forma verdadeira. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui diante da sua presença. Obrigado por cada irmão e irmã, ó Deus, que o Senhor trouxe aqui essa noite. Deus, e muito obrigado, porque nós podemos nos achegar a Ti. Nós queremos pedir, Deus, faça o Seu reino conhecido. Santificado seja o Seu nome através das nossas vidas. Não nos deixe cair em tentação. Ó Deus, cuide tanto do meu pão quanto o pão dos nossos irmãos. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus e Pai que cuida da gente de forma carinhosa, bondosa, misericordiosa e graciosa. Ó Deus, que nós possamos olhar para todas essas promessas e orarmos a Ti a partir de hoje, confiantes de que o Senhor nos ouve com bondade e graça. Que nós possamos buscar a Ti, que os nossos irmãos busquem a Ti, ó Pai, além, ó Deus, acima das coisas que nós podemos obter de Ti, mas olhando para Ti, querendo mais de Ti, nos enchendo de Ti, do Teu Espírito, da Tua presença, do Teu poder em nossas vidas, para que nós, como filhos amados do Senhor, possamos testemunhar de forma alegre, verdadeira e sincera, ó Pai, o amor do Senhor que é derramado sobre as nossas vidas todos os dias. Ó Deus, que o Teu Espírito produza em nós esse querer por buscar mais de Ti, mais do Teu Espírito, para que nós sejamos crentes, filhos do Senhor, mais parecidos contigo, Pai, em nome